Mateus 6, 19 a 24. Vou convidar a igreja a fazer esse texto, a leitura, de forma responsiva. Eu vou ler os números ímpares e aí os irmãos respondem com a leitura dos pares, ok? Então, Mateus 6, a partir do 19, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, soberano e eterno Senhor, estamos nós diante da Tua viva e poderosa palavra, aprendendo um pouco mais sobre esse sermão maravilhoso que o nosso amado Cristo proferiu enquanto caminhava sobre essa terra, naquelas terras palestinas. Que o Senhor possa nos instruir como tem nos instruído e nos orientar como cidadãos do reino celestial, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele está nesta sessão do Sermão do Monte, aqui no capítulo de número 6, ensinando os cidadãos do reino celestial a como viver uma vida reta. Este poderia ser o tema do capítulo de número 6. Viver uma vida reta, uma vida santa diante do Senhor. E aí, para que ele fale, para que ele ensine tudo isso, ensinando toda esta realidade, o nosso Senhor, então, passa a usar o capítulo de número 6 para revisar a nossa vida como um todo. Há uma revista de toda a nossa vida, nós vamos considerar tudo isso, e o Senhor apresenta essa consideração a partir de dois aspectos. Sendo que o primeiro está ligado do versículo 1 ao 18, que nós encerramos na semana passada, tá certo? E ele cobre a vida religiosa, cobre o nosso relacionamento com Deus. Agora, a partir do versículo de número 19, ele vai então até o versículo de número 34, ele vai cobrir a vida de um modo geral, o nosso interagir neste mundo de um modo geral, tá? Então hoje nós iniciamos esse segundo aspecto da vida cristã, né? Como que nós podemos ter uma vida reta diante do Senhor. E nós, como cristãos, nós devemos então aqui saber como relacionar com Deus enquanto caminhamos sobre este mundo. Esse seria um aspecto voltado para esta direção aqui, né? Não existe, de forma alguma, nada mais importante para nós, na caminhada cristã, do que o nosso Senhor trata neste capítulo. Toda a nossa vida, como crentes, como servos do Senhor, está aqui inserido. O ensinamento de Cristo é para que nós possamos caminhar sobre essa terra como seus discípulos, como suas testemunhas, como, de fato, um cidadão do reino celestial, um estrangeiro na terra deste mundo, vivendo as características do reino celestial. E uma vida com todos os seus sentimentos e preocupações, né, com as tensões e dificuldades que nós temos neste mundo, ela precisa realmente de ter uma orientação da forma como nós podemos nos relacionar com o Pai Celestial. Né? Todos nós sabemos que não é fácil caminhar neste mundo e manter o equilíbrio entre este mundo e uma vida santa.
né? Uma vida voltada para o Senhor, ainda mais porque nós somos pecadores, a nossa carne é enferma. E ainda que Cristo tenha nos livrado do pecado, nós ainda assim somos pessoas pecadores e vivemos em função de pecar, né? Agostinho, falando sobre o pecado na vida do homem, ele vai dizer assim: Adão não tinha pecado e ele poderia pecar e escolheu pecar. O homem neste mundo sem Cristo, ele só consegue escolher pecar. O cristão pode escolher não pecar. E quando nós estivermos na glória, jamais poderemos escolher o pecado. Então, como cristãos, nós não estamos na prática do pecado em si, mas nós podemos cair nessa prática do pecado. Então nós podemos escolher não pecar, porque o mundo todo peca. Ou seja, você caminha no meio de pecadores. Você conversa com pecadores, você convive com pecadores, você negocia com pecadores. Você está num mundo onde o pecado ele está aflorado. E eu preciso de não pecar. Essa é a tensão que a gente vive neste mundo. Somos bombardeados o tempo todo, tá certo? Por esta realidade, por essa situação. Então nós costumamos dizer que nesta vida, neste lado de cá do céu, nós temos 3 grandes inimigos. Nós temos a nossa carne como inimiga, nós temos o mundo como inimigo e nós temos Satanás como nosso inimigo. O capítulo trabalha atuando em cima desta realidade, deste conflito. Cristo reafirma isso, ele tratando dessa realidade à medida que ele apresenta isso. E a primeira parte, já que ele tem a ver com a vida religiosa, ela trata muito com a nossa relação pessoal e Satanás. Agora ele vai tratar com a nossa carne e o mundo mais diretamente. Enquanto na primeira é tratado entre a nossa carne e Satanás, 2 inimigos são abordados. Nessa segunda parte, é abordado agora a nossa carne e o mundo. Como que nós lidamos com isso aí, né? Então, esse ataque que nós estamos lidando com essa realidade. Mas a pergunta é, o que exatamente é o mundo quando nós falamos nessa tríade que são os nossos inimigos? Sabemos que a nossa carne se refere ao nosso eu. Sabemos que Satanás se refere ao inimigo direto, né? Aquele que caiu, o anjo caído que nos ataca e seus demônios. Mas quando a gente fala de mundo, o que exatamente é este inimigo nosso, o mundo? Claro que nós não estamos falando do universo físico. Não se trata de árvores, plantas, estrelas, céu, água, luz, mar. Não se trata dessas coisas, tá certo? Nem meramente o conjunto dos seres humanos. Quando nós falamos assim que o nosso inimigo é o mundo, nós não estamos falando que os homens são os nossos inimigos. Não é disso que a gente está falando. Nós devemos de ter aqui em mente uma atitude, uma mentalidade com respeito ao que nós contemplamos em relação às coisas. A maneira como nós encaramos a vida como um todo. A expressão mundo, ela tem a ver com a nossa cosmovisão. Ela tem a ver com a nossa relação com o contexto na qual nós somos inseridos. E aí aborda, sim, o mundo físico. Aí sim aborda o mundo espiritual. Aí sim aborda os nossos sentimentos. Aí sim aborda o nosso relacionamento. Aborda o sistema como um todo. Então, quando nós falamos que o nosso inimigo é o mundo, nós estamos lidando com essa realidade a qual nós enxergamos, que está ali diante de nós, num contexto muito mais profundo. E Jesus nunca disse que seria fácil para o cristão viver essa vida, lidar com este mundo. Pelo contrário, Jesus disse que ela é cheia de perigo e que ela é cheia de dificuldades e que ela muitas vezes vai ser solitária. Para resistir os ataques da carne, do diabo e do mundo, que revezam entre si, o cristão deve de observar a sequência utilizada por Cristo na aplicação deste estudo. Para a gente poder lidar com esses ataques, com esse perigo, com essas dificuldades,
que nós temos com o mundo, que nós temos com o diabo e que temos com a nossa própria carne, Jesus não apenas nos dá esse conselho, nos aponta esse caminho e nos ensina a fazer, como Ele nos dá a forma como deve ser feita, a forma como nós caminhamos em relação a esta realidade. Perceba que a primeira parte que nós estudamos, o cristão ele age com misericórdia no mundo que é egoísta. Logo em seguida, ele ora em secreto no mundo que é bajulador. Ele jejua e busca intimidade com Deus, Pai, no mundo que é averso a esse Senhor. A primeira parte do meu relacionar com Deus, de eu lidar na minha situação, nós estamos lidando com isso. Só que todas essas atividades ainda são feitas aqui. A nossa oração em secreto é feita aqui. O nosso relacionar misericordioso é feito aqui. A nossa busca por uma intimidade maior, um jejum, um buscar mais íntimo com o Senhor é feito aqui. E aí nós temos que lidar com os ataques exatamente voltados nessa direção. Eu preciso me relacionar com este mundo. Estou nele. Tudo que eu faço está neste mundo. E ele vai tentar, a todo alcance, a todo custo, arruinar a minha vida espiritual. O mundo irá tentar, a todo custo, arruinar a minha vida espiritual. Então Jesus agora ensina que esse ataque desferido pelo mundo, ou essa tentação que vem a partir do mundo, ele vai assumir duas formas principais na nossa vida. A primeira está ligada do versículo 19 ao versículo 24, é que ela vai assumir um aspecto positivo em relação do mundo. É um afeto, uma atração. O mundo nos atrai. Uma forma que o mundo tem de destruir a nossa vida espiritual é nos atraindo para ele. É nos chamando para ele, criando situações na qual nós nos tornamos refém dele. Porque é bonito, é gostoso, é algo que é atraente, que é agradável, mas é destruidor. É destruidor. É como uma planta carnívora, que ela exala um mau cheiro porque atrai os insetos. E para os insetos aquilo é maravilhoso. Mas no final, quando ela cai no canal daquela flor, ela encontra um suco gástrico com o qual ela morre. O que atrai a mosca é um perfume, é um odor horrível, não é um perfume. Mas é aquilo que a mosca gosta. O interessante é que o que nos atrai fede tanto quanto. Porque o que nos atrai é o pecado. O que nos atrai é o ego. O que nos atrai é aquilo que mexe com o nosso brio, com a nossa vontade. E não exala um bom perfume, mas é porque nós somos pecadores, somos atraídos por isso. Mas leva ao fim da morte. Jesus vai lidar com isso, versículos 19 a 24. A segunda forma, ou o segundo aspecto que assume o ataque de Satanás, o ataque do mundo contra nós, é a forma da ansiedade. Então a primeira é o afeto por este mundo, o atrair deste mundo. O segundo é a ansiedade deste próprio mundo que gera sobre nós. E ele vai trabalhar com isso do versículo 25 ao versículo de número 34. Ok? Pergunta, comentário, dúvida, questionamento, crítica, balcão aberto. Alguém? Está tranquilo até aqui? Só introdução, né? Está tranquilo. Bom, o que o Senhor vai fazer agora? O que Deus está fazendo através deste ensino? O que Cristo está fazendo? Ele apresenta, então, através de uma argumentação bastante decisiva, né, esse princípio sobre a vida cristã e a forma como nós devemos de enxergar dessas armadilhas, o afeto do mundo e a ansiedade do mundo, e como nós nos livramos dela.
De que forma nós não caímos nessa armadilha? De que forma nós podemos nos livrar? E ele estabelece isso, e através da sua infinita bondade e condescendência, ele supre em nós ele vai suprir aqui diversas razões e considerações que vão nos ajudar a viver isso, a colocar isso de forma prática sobre a vida. Então, ele não apenas fala o que é, mas ele vai suprir condições para que a gente possa se livrar disso. Tá certo? Ele vai tratar dessas questões sobre nossas vidas. E aí tem uma coisa interessante. A partir de agora, conhecendo isso, nós também nos tornamos indesculpáveis quando nós falhamos nessas coisas. Porque o Senhor está nos orientando, Ele está nos alertando e Ele está nos dando as ferramentas para não cair nisso. Quando caímos, somos indesculpáveis. É extremamente importante isso para as nossas vidas, ok? Qual o princípio o Senhor nos apresenta aqui diante desta primeira parte, que é o afeto ao mundo? O Senhor vai usar dois versículos, versículos 19 e o versículo de número 20. Então, o princípio que o Senhor vai nos dar é: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Há uma dupla exortação. Há dois aspectos aqui. Há um aspecto negativo e há um aspecto positivo diante desta realidade. Todo o restante do versículo, ele vai ser as razões e explicações oferecidas pelo Senhor para a formulação deste mandamento. Porque eles dão em forma de mandamento: não e faça. A parte negativa é: não acumuleis. A parte positiva é: ajuntai. Não acumuleis e ajuntai. No seu aspecto negativo, ele vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E quando nós lemos este texto, é muito comum a gente tratar isso única e exclusivamente com riqueza, com dinheiro, com bens. É muito comum a gente ver esse texto e falar: Jesus está falando de riquezas. Jesus está falando de dinheiro. Jesus está falando de conta bancária gorda. Jesus está falando de muitos imóveis. Jesus está falando de roupa cara. Jesus está falando de carro de último tipo. Jesus está falando aqui para as pessoas que têm muito dinheiro. Mas Jesus não está falando sobre isso exatamente. Ele está falando também disso, mas está falando mais do que isso, né? Isso se dá por conta da palavra que a gente toma, tesouros, né? Então, por conta da injunção dessa palavra, tesouros nos faz lembrar disso. Porque a gente cresce, nós nascemos e crescemos neste mundo com contos de fadas, com baús de tesouros, né? Que são moedas geralmente de ouro guardados em baús. Pirata tem isso, rei tem isso, castelo tem isso. E aí a gente lembra que tesouros fazem isso, ou joias, né? E a gente cresce com essa visão de tesouro. Mas nós esquecemos que tesouro é um vocábulo usado para muitas coisas. Para muitas coisas. Nós nos referimos a tesouros por aquilo que nós temos em autoestima, aquilo que vale muito para a gente. Tesouro não se limita a dinheiro. Não se trata exclusivamente disso. Um diploma pode ser um tesouro. Um carro em específico pode ser um tesouro. Uma casa pode ser um tesouro. Mas um filho pode ser um tesouro. Um casamento pode ser um tesouro. Um sentimento, um desejo, um alvo pode ser um tesouro. O status pode ser, a fama pode ser um tesouro. O que eu mais estimo, o que eu mais valorizo? Este é o meu verdadeiro tesouro. Então Jesus está lidando exatamente com essas questões. Não basta ser somente dinheiro, entende? Jesus está lidando com aquilo que eu valorizo mais do que qualquer coisa. Com aquilo com que eu tenho com maior estima. Com o que vale mais para mim nesta vida. Então, tanto faz a pessoa ser rica, quanto a pessoa ser pobre.
ela tem um tesouro para si. Ou mais de um. No mínimo um. Mas nós temos muitos tesouros que nós queremos acumular ao longo da nossa vida. Há muitos tesouros que nós queremos acumular. E não necessariamente é dinheiro. Também é dinheiro. Também é riqueza. Mas é outras coisas também. Às vezes o tesouro é almejar um casamento ideal. Uma pessoa solteira, ela pode lidar a vida toda almejando ter o casamento ideal. Ou uma pessoa casada pode tentar mudar o seu cônjuge a vida toda para o casamento ideal, que é o que ela quer, o tesouro da vida dela. Então, ela vai desprezar tudo quanto é riqueza ou qualquer coisa para alcançar este alvo. Percebe isso, irmãos? Jesus está lidando com essas coisas. Ele vem nos alertar sobre o perigo que nós corremos referente às nossas ambições, as coisas que nos interessam, aquilo que a nossa vida mais anseia, mais deseja, né? Então isso leva, aumenta, amplia o horizonte daquilo que Jesus coloca para as nossas vidas. Tanto o pobre quanto o rico pode ter. E o que é pior, irmãos? O crente também. Não é uma coisa que nós, que aceitamos Cristo, estamos livres. Nós podemos acumular tesouros que nós não deveríamos acumular, tesouros que são terrenos. Porque ele diz, não acumuleis tesouros sobre a terra. Tesouros que pertencem a essa terra. Nós podemos acumular esses tesouros. Nós entendemos por terra aquilo que está aqui entre nós. Mas como é que nós acumulamos essas coisas? Já que não se trata de um baú que nós vamos jogando o ouro e colocando para lá, como que nós acumulamos essas coisas, essas outras coisas? Nós acumulamos como nós colocamos isso no centro da nossa vida, onde nós damos muito maior importância e atenção. Quando nós priorizamos isso a qualquer outra coisa, nós estamos acumulando aquilo. Esse acúmulo não significa simplesmente ter muito, mas é buscar muito. Consegue entender? Então, veja bem, o meu tesouro pode ser o casamento ideal sem ter o casamento ideal. Porque eu vou buscar o casamento ideal. Eu vou ansiar, eu vou respirar, eu vou lutar, eu vou viver, eu vou acordar de manhã e dormir à noite pensando no casamento ideal. Ele é o tesouro que eu estou acumulando, ainda que eu não tenha em minhas mãos. Pode ser o diploma tão sonhado, a faculdade tão querida, o PhD tão esperado. Pode ser o emprego. Pode ser o filho. Então é muita coisa que pode ser. A ideia de acúmulo aqui é a ideia de você priorizar aquilo na sua vida, de forma com que aquilo encha, ocupe todo o espaço, não dando lugar para outra coisa, a não ser para você pensar sobre aquilo ali. Então você vai ser atraído por isso. Você vai ser atraído por um ideal. Você vai ser atraído por um sentimento. Você vai ser atraído por uma forma, por uma beleza, para algo que é visto. Você vai ser atraído, vai ser chamado para isso. E isso vai consumir o seu tempo, a sua dedicação, a sua força em relação a isso. Esse é o tesouro. É assim que nós acumulamos. Pergunta ou comentário? Não? Tranquilo ainda? Dá medo quando você fica calado assim, irmão. Bom, como que um cristão pode cair nisso? De que forma nós podemos fazer essa questão? Às vezes, irmãos, nós caímos nisso e nós somos atraídos, mesmo que nós tenhamos uma boa intenção inicial. Porque o mundo vai tentar destruir a nossa vida em relação a essas questões. Lembra que a intenção do mundo é destruir a nossa vida espiritual.
ele não vai colaborar de forma alguma para a nossa vida espiritual. Então, um cristão, ele pode ter iniciado uma busca, por exemplo, por maior intimidade com Deus. Ele quer ter mais tempo com Deus. O desejo dele é encher o coração dele de Deus. E ele começa gradativamente, à medida que ele caminha nessa busca, por falta de atenção, por não estar atento às investidas do mundo, por não estar atento aos afetos do mundo, aos afagos do mundo, à chama do mundo, ele vai gradativamente mudando isso. E aquilo que começou com uma boa intenção de uma vida espiritual, de uma busca pelo lar celestial, passa agora a ter outras prioridades. Por exemplo, um pastor que começa a sua vida ministerial amando e querendo o Senhor, em determinado momento pode valorizar mais o seu ministério. Enfatizar maior, por exemplo, a sua eloquência em falar e em ensinar. Dedicando muito mais tempo para poder falar ao grupo palavras boas e agradáveis, ter um estudo maravilhoso, do que a vida dele próprio com Deus. Ainda que ele esteja transmitindo a palavra, a vida dele está com outro tesouro. Ele pode ser levado, induzido, por exemplo, pelo brilho da igreja. Aquela igreja passa a ser o seu tesouro, a sua evidência, aquilo que ele mais quer. Um irmão pode fazer isso colocando cargo. Almeja ser um presbítero, e a Bíblia fala que desejar, ambicionar ser um presbítero é uma boa obra. Mas se aquilo passa a ser o tesouro da vida dele, pronto. O que o mundo fez? Pegou algo bom e trouxe para um patamar diferenciado. Ele continua sendo um presbítero da igreja. Mas é mais importante ser presbítero da igreja do que amar os irmãos, por exemplo. Ele continua sendo um bom diácono. Mas é mais importante dele, por exemplo, cuidar das coisas da igreja do que cuidar das pessoas e até menosprezar a família. Em vez de ter tempo com a esposa, com os filhos, só o tempo dele está voltado só para a igreja. Ele pode fazer isso começando, por exemplo, com uma vida de oração, dedicada à oração. Mas à medida que as pessoas começam a conhecê-lo como uma pessoa de oração, ele vai desprezando as outras coisas e a oração torna o centro da vida dele. Para ele ser chamado de ou grande homem ou grande mulher de oração. Então perceba que mesmo a vida espiritual, e nós falamos desses primeiros pontos ali, pode se tornar a evidência. Aliás, o maior exemplo disso é quando Jesus critica os hipócritas em relação ao jejum. Nos versículos anteriores, quando ele termina a parte nossa da busca espiritual, Jesus fala do jejum e ele critica exatamente o quê? Olha só, versículo de número 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Lembra quando eu contei a história de como começou isso aqui? Começou com uma boa intenção. Nós lemos na Bíblia orientando e falando sobre a importância do jejum, de jejuar. Mas em determinado momento da história de Israel, o jejum passou a ser uma referência de vida santa, de orgulho para as pessoas. E aí, como eu disse, o Dr. Barclay até fala que nessa época as pessoas elas não penteavam o cabelo e até passavam cinza na cara para mostrar que está jejuando, para as pessoas falar, lá vai o grande homem de Deus, como ele serve. E jejuavam nas segundas e quintas-feiras porque era o dia de mercado. A cidade estava cheia, então eles iam para as praças lá como aquela pessoa que jejua para todo mundo ver que ele está jejuando. Como é que começou essa prática? Numa busca com Deus. Terminou aonde? Numa busca pelo elogio, pela vaidade humana, pela hipocrisia. Não fazem mais pelo Senhor, não fazem mais por eles, fazem agora para serem vistos. Então Jesus está lidando com isso aqui, colocando essa questão dos tesouros, tá certo? Jesus é bem claro, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Essa terra não é o local onde nós devemos de colocar as nossas expectativas, não é o local onde nós devemos de colocar as coisas que nós mais valorizamos, não é o local onde nós devemos de buscar o que é melhor. Não é essa terra.
Não é essa a terra. Então, há uma grande barra com essa questão em relação ao tesouro, né? Por que nós não devemos de fazê-lo? Por que nós não devemos de buscar os tesouros desta terra? Interessante, porque há algumas coisas que são boas. Necessariamente elas não são ruins. Orar é bom, jejuar é bom. Mas, por exemplo, ter filhos é bom. Ter um bom casamento é bom. Não é? É bom. Ser uma pessoa de caráter é bom. Ter recursos também não é algo ruim. Jesus não está dizendo que eu não posso ter. Perceba isso. Jesus não está dizendo que eu não posso colocar a minha expectativa e o valor maior nessas coisas que estão sobre a terra. Por quê? Porque essas coisas, ele vai dizer, estão aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Ou seja, você vai perder. Essas coisas irão perecer. A ideia de terra aqui é a ideia de algo que é temporal. A ideia que Jesus coloca aqui com essas três expressões, né? A traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Então, traça e ferrugem vão consumir e ladrão vai retirar de você. A expressão que Jesus está colocando aqui é para deixar bem claro que esses recursos nós não podemos mantê-los conosco. Nós não temos o controle de guarda, nós não temos o poder de manter essas coisas conosco. Jesus vai usar essas três expressões para se referir a bens materiais mesmo. Por exemplo, uma seda, ela é corroída pela traça. Né? O metal, se você não cuidar, o ferrugem pode consumi-lo. Ouro, prata e bronze, ladrões podem vir e roubar. Mas a ideia dele aqui não está nessas coisas, como nós mostramos. A ideia de tesouro, ele está usando essa amostra para mostrar o quão volátil é. Mas aí você poderia falar assim, bom, pastor, isso é mais ou menos, porque eu posso cuidar da minha seda para que nunca a traça alcance ela. E eu posso criar um cofre bem forte, bem seguro, ter um local bem guardado para guardar o meu tesouro, as minhas joias, o meu ouro, o meu diamante, de forma com que o ladrão não o alcance. Não é possível isso? Tem gente que tem. Você viaja para um museu, por exemplo, lá no Louvre, por exemplo, você vai ver pinturas maravilhosas que estão preservadas há quanto tempo? Elas não foram corroídas pela traça. Tem documentos, por exemplo, que eles estão até a vácuo para não perder, se tirar do vácuo ele desmancha. Está séculos guardados. Então há meios de guardar, não há? A grande questão que Jesus está dizendo não é que essas coisas não possam ser guardadas, é que nós não temos condição de guardá-las. É mais ou menos assim, você achou um baú do tesouro, com muita riqueza dentro, e você leva para a sua casa, e esconde debaixo da sua cama, mas você mora numa casa de taipa coberta de palha com portas e janelas de madeira, e você fica na porta e vigiando para ninguém entrar, você consegue proteger? Tem alguma segurança nisso? Você sozinho irá impedir que o ladrão entre? A sua casa sem a estrutura adequada irá impedir que a traça alcance a seda que está lá dentro? O que ele está dizendo é que nós não temos o poder de mantê-los. E ainda que eu segure isso, ainda que eu consiga acumular uma riqueza e eu guarde ela num cofre, se a riqueza não for, eu vou. Ela não está no meu poder de controle. Quantas pessoas deixaram milhões e milhões e os herdeiros desperdiçaram tudo? Não é assim? Quantas pessoas investiram, por exemplo, com o alvo de um diploma e quando pegaram o diploma, pouco tempo depois morreram, ou adoeceram, ficaram aleijadas, tiveram algum problema, ou mesmo não tiveram oportunidade de colocar esse diploma em voga. Quantas pessoas idealizaram um casamento e nunca alcançaram, ou quando alcançou aquele casamento, pouco tempo depois, o perdeu de alguma forma. Nós não temos controle sobre este mundo.
tesouros deste mundo estão fora do nosso controle. Então, não é só uma questão de que eles não são espirituais, é o fato de que eles são perecíveis, naturais. É correr atrás de vento. É buscar coisas que não fazem sentido e que não trarão alegria verdadeira para nós, além de nos afastar do que é bom. Então, o que o mundo faz é nos atrair com ilusões, nos atrair com mentiras, é lançar para nós expectativas e alvos que nunca serão de fato alcançáveis e satisfatórios. Nunca serão. Se nós o buscarmos assim. Um pastor, ele pode se tornar um grande preletor, mundialmente conhecido, pode ter um ministério maravilhoso, pode ter muitas pessoas seguindo e ele se dedicar àquilo ali, mas a vida dele nunca será uma vida verdadeiramente cheia. E aquilo não vai durar para sempre. Ele vai morrer. Seu ministério nunca será 100% eficaz. Aquele irmão de oração, não serão todas as suas orações respondidas. Nem todos irão reconhecê-lo. Ou seja, você perde nesse mundo, você não controla as coisas. Consegue entender? Essa é a intenção do nosso Senhor Jesus. Ele usa essas três expressões aqui para dizer que esses tesouros a qual nós acumulamos, eles vão se perder ao longo do caminho. Não vale a pena a gente buscar essas riquezas deste mundo e dedicar as riquezas deste mundo por elas, porque elas em si são perecíveis. Mas é isso que o mundo faz. Quando as pessoas buscam neste mundo um tesouro, e ela alcança aquele tesouro, é necessário que ela busque outro. E depois ela busque outro. E depois ela busque outro. E aquilo que era precioso passou a não ter valor mais. Passou a não ter significado mais. Porque ela está vivendo em cima de ilusões propostas sobre este mundo. Pergunta, comentário. Presbítero Luiz. Boa noite, diz assim: porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Mas pastor, a gente olhando, o trem envolve o sujeito. A coisa que vai alimentando você aos poucos e vai lhe envolvendo e você vai fugindo do que é bom, que é a palavra do Senhor. Você vai tornando ela mais... a coisa é terrível. Se o sujeito não abrir, a gente vacila. De um jeito, a coisa é tão astúcia, que ela vai dizendo assim, o caminho é esse. Tu tinha uma vida desse jeito, lembra do teu futuro lá, quando tu chegar na tua velhice, para tu ter uma vida regalada, tu tem que fazer isso. E muitas vezes, quando você nem chega lá. A coroa não dura para sempre. A gente, a gente não tem nada, pastor. Porque se a gente tiver alguma coisa, é perigoso, porque sempre a gente quer preservar, aumentar, cuidar, e é igual você diz aí, a gente bota uma porta, parece que a cara não dá certo, você quer botar outra, e o trem aumentar, porque está ficando bom. Está ficando bom. E quando a gente tem, pastor, não quer perder, não. A coisa é forte. Não quer perder. E eu acho engraçado. E a gente tem facilidade de abrir mão do que é mais precioso para você, porque é eterno. Você tem facilidade. A igreja, seu compromisso com Deus, você vai, se afrouxa, você relaxa nas orações, no caminhar. A gente vai andando e o negócio é complicado. E a gente vai acompanhando, lendo a palavra assim devagarzinho,
a gente analisa que aqueles homens começavam assim, ele faz tudo para agradar a Deus. Daí uns tempos ele dizia assim, e ele já começou a fazer o que era mal perante o Senhor. Está vendo como é que é? Então a coisa não é sempre não. E o que o cara faz? Pois é, senhor Luiz, essa que é a questão, né? É a atração do mundo, aonde o mundo distorce, orienta, e se você der local ao mundo, mesmo as coisas boas que você buscou, elas vão se perdendo, e quando você menos pensar, você está enveredado para aquilo que não deveria. Ele cria a ilusão e você vai em relação a essa ilusão. O presbítero Ismael. Eu estou aqui com um coração assim meio angustiado, sabe, pastor? Com esse assunto, porque na realidade tudo isso que o texto trata, né, daquilo que nós estamos aprendendo aqui da palavra do Senhor, são coisas necessárias à vida humana. O ser humano tem necessidade. E é interessante naquilo que o irmão Luiz traz, é porque essa natureza nossa, como o Senhor disse no princípio, ela é tendenciosa aos seus desejos, à sua vontade mesmo, aquilo que ela quer. Algumas coisas são necessidades humanas. E nós temos também a questão da necessidade espiritual, um relacionamento com Deus. Eu acho que o grande desafio para nós, seres humanos, especialmente nós que já tivemos o privilégio, a bênção de conhecer Jesus como Salvador, é achar o equilíbrio de tudo isso. Porque o Senhor está falando aí, né? Eu trabalho na área da música com a igreja desde 17, 16 anos de idade. Aí o Senhor falando aqui, a gente começa a olhar a história, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fez, como que fez, como que faz, por que que faz. O Senhor começou a me responder aí uma pergunta que eu ia fazer, era porque se essa questão do tesouro dentro da própria igreja, se ele não pode ser um tesouro prejudicial, por causa das razões que eu faço, com qual objetivo que eu faço, e se aquilo se torna uma prioridade tão grande na minha vida, quando o Senhor fala de família, né? A gente ouve tanto, cuida da família, dá atenção à família, cuidado com a atenção demais à igreja, né? Olha a família, aí você cuida demais da família, abandona a igreja e aí vai. Aí a gente começa a pensar assim, meu Deus, aonde está o ponto do equilíbrio para que a gente não penda nem para um lado e nem para o outro e vai caminhar naquilo que é o correto diante da presença do Senhor. Aí para mim aqui até aqui, pastor, fica esse grande desafio de entender aonde está esse ponto de equilíbrio, para que a gente possa ter viver melhor, assim. O equilíbrio está exatamente no ponto positivo. O negativo é não acumular e o positivo é acumular. Mas deixa eu só dar um resumo do que é esse princípio do não que o Senhor coloca, para a gente poder ter uma visão mais clara sobre isso. Eu vou ler aquilo que William Hendricks coloca sobre isso. Em suma, o princípio de que Jesus nos apresenta é: não se preocupe com tesouros temporais, pois por mais que você tende, não poderá tê-los para sempre. Caso o possa, faça bom uso deles. Caso não, não se desespere por alcançá-los, pois não vale a pena. Neste mundo há coisas mais importantes do que estes tesouros. Entende? Então, assim, essa ideia de acumular é buscar isso com ânsia, né? Eu quero. Não faça isso. Não dedique a sua vida a buscar as coisas deste mundo.
Porque se dedicar a buscar as coisas, pode ser que você não alcance. Se não alcançar, passou a vida toda correndo atrás de nada. Mas e se eu alcancei? Faça bom uso. Use-o. Essa é a ideia. Use-o, porque eles estão aqui nas suas mãos à disposição. Deus irá permitir que você tenha ou não, que você alcance ou não. Faça bom uso dessas coisas. Eu dei como, por exemplo, aqui, o anseio por um casamento. Então, se a pessoa tem um desejo muito grande para um casamento, ela busca muito esse casamento, ela pode fazer um casamento errado, não pode? Porque ela está buscando demais esse casamento. E se ela fez o casamento errado, acabou, já era, dá um problema sério. Mas ela também pode nunca alcançar esse casamento. Mas se ela descansa no Senhor, Deus pode dar a ela um bom casamento ou pode não dar um casamento. Dificilmente Deus vai dar a ela um mau casamento. Aliás, Deus não vai dar a ela nunca um mau casamento. Ela vai descansar no Senhor e esperar no Senhor para que tenha esse casamento, né? Terá suas dificuldades, situação. Então, essa que é a grande questão. Né? O Fernando vai, nesse domingo agora, meu filho, ele vai para Marabá, porque ele vai fazer a prova da PM, da Polícia Militar lá de Marabá. Ele está tentando passar no concurso, né? E aí ele está se dedicando. Ontem ele não pôde trabalhar porque ele teve uma grande crise de enxaqueca. Ele acordou de manhã cedo com a cabeça doendo. Foi até mais ou menos 1h da tarde, ele pediu, pai, me leva na UPA, porque minha cabeça não para. Já tomei remédio, ele levou na UPA, tomou uma injeção, a médica falou com ele, olha, porque você está... Aí ele explicou o que ele estava fazendo, é porque você está muito concentrado no estudo. Né? Porque ele estava trabalhando demais, estudando demais, dormindo pouco, para poder passar na prova. Aí eu falei com ele assim, olha, não adianta você correr muito atrás, tem que correr, o necessário. Mas o exagero traz prejuízo para você, e se você não passar? Então não adianta fazer exageradamente, não deve ser o seu tesouro, não deve ser o seu alvo único da vida. A vida tem mais coisas a serem feitas. E é isso que Jesus está dizendo. Mesmo as coisas boas que nós temos neste mundo, o mundo vai distorcê-las para nos prender a Ele. Olha só que coisa interessante. Família é bom, mas o mundo vai distorcer para que eu seja preso ao mundo. E esqueça o principal. Igreja é bom, mas o mundo vai distorcer a igreja, o cargo, a função, o que eu estou fazendo, para que eu fique preso ao mundo, a este mundo. Entende? Nós somos membros da primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Essa igreja está há 58 anos fincada neste local, plantada aqui. Vai durar ainda muito tempo, mas uma hora ela não vai estar mais aqui. E a igreja que foi plantada aqui, a primeira igreja que foi plantada aqui, os primeiros pastores, as primeiras pessoas não estão mais aqui. Essa igreja não tem a mesma característica, apesar de manter a mesma doutrina. Ela já não tem o mesmo louvor da mesma forma. As coisas vão mudando. Percebe? A sua vida é assim. A sua família é assim. As pessoas vão crescendo e a família vai mudando. Então a vida ela é. Então eu preciso de aproveitar essa vida nesse contexto. Então o nosso Senhor fala de forma negativa e aí o irmão Ismael falou assim, ok, eu sei que não deu. Como que eu lido com isso então? Não é isso, Ismael? Como que eu lido com isso? Vamos então para a forma positiva. Jesus diz assim, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Gente, a vida é feita de objetivos. Se Jesus tivesse dito assim, não acumuleis tesouros, ou seja, não busque nada nesta terra, a vida cristã ia ser insossa. Qual é o objetivo da vida? Eu preciso de ter algo para buscar. Por que nós buscamos, almejamos essas coisas? E é aí que a gente tem que entender. O mundo fará com que a gente busque as coisas do mundo. Mas o Senhor Jesus diz que há coisas do céu a qual eu devo buscar. O meu alvo deve estar além desta terra. Deve estar além dessa terra, tá certo? Então o Senhor agora, conhecendo o coração humano, sabendo desse nosso desejo, da necessidade de ter alvos, Ele nos presenteia com um objetivo que é verdadeiramente nobre e poderoso. Tesouros no céu. Ajunteis. Ele usa a palavra acumular e usa a palavra ajuntar. As duas é trazer para si. As duas é se esforçar para buscá-los, né? Dedicar a essa busca. A mesma ideia que é apresentada aqui, ele está colocando nessa situação.
né? Nós já sabemos do que trata a expressão tesouro. Tudo aquilo a qual eu coloco o meu coração como a coisa principal. Tudo que eu coloco como principal, tudo que eu mais almejo, tudo que é o mais importante para mim, é o meu maior tesouro. E aí as coisas deste mundo, nós sabemos a diferença entre terra e céu. Porque a terra é temporal, passageiro. O céu é eterno, né? Então nós sabemos exatamente o que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que nós devemos buscar coisas que têm valor eterno. E aí é um negócio interessante. Porque Jesus não apenas diz que nós temos que buscar coisas que têm valor eterno. Jesus está dizendo que nós vamos buscar coisas que nunca perecerão. Que elas continuarão eternamente. Que nós não perderemos nunca em alcançá-las. Que elas não podem ser corroídas. Que elas não podem ficar enferrujadas. E que elas não podem ser roubadas. Ou seja, nós a teremos para sempre. Que elas não desvanecerão, que elas não perderão valor. Então é um tesouro que de fato vale como tesouro. Os outros são ilusões. Este é o verdadeiro tesouro. É isso que eu devo de buscar. Entende? É isso que eu devo de buscar para mim. Então como nós acumulamos estes tesouros? É a pergunta. Como é que nós vamos buscar este tesouro especial? Como nós vamos ajuntar esse tesouro especial? João 6, 26 a 29. João 6, 26 a 29. Eu vou pedir para que o presbítero Ismael faça a leitura para a gente. A 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus está conversando sobre aquele grupo que vem até Jesus interessado no pão que Jesus havia produzido. Né? Jesus diz, olha, vocês não estão interessados nas coisas de Deus, vocês estão interessados nas coisas do mundo. Eu promovi para vocês um pão, e aí vocês agora querem mais pão em relação a isso. Aí eles fazem a pergunta para Jesus, o que são essas coisas do Senhor? Né? Qual é a obra de Deus? Como é que eu vou encontrar ela? Como é que eu busco essa obra de Deus? E Jesus vai responder, que creais naquele que por ele foi enviado. Tudo gira em torno da pergunta de como eu encaro a mim mesmo e eu enfrento a vida diária neste mundo. Por incrível que pareça, esse tesouro celestial, espiritual, esses tesouros que eu vou buscar no céu, não vão me tirar as coisas deste mundo e a busca pelas coisas deste mundo, mas irão me focalizar, ou vão me colocar a entender, a ver que as coisas são diferentes. Que aquilo que eu tenho sobre essa terra não é meu, eu sou mordomo. Então o meu maior tesouro é o próprio Senhor. O meu maior tesouro é Cristo. O meu foco, a minha busca, o meu anseio, o meu desejo, aquilo que eu mais preciso de ter, é vida com Deus. Aí ele aponta para o primeiro ponto. Para a vida de oração, para a vida de intimidade. Ele aponta para a leitura bíblica, para o tempo dedicado para o Senhor, para as coisas do Senhor, pela paixão de Deus, por saber quem é Deus, conhecer a Deus. E conhecer a Cristo como Salvador, de participação da igreja, não pela igreja, mas pelo Senhor, que é o Senhor da igreja.
de cuidado da nossa família, pensando na nossa família como um presente de Deus para nós. A intenção de Jesus é que nós olhemos que essas coisas temporais aqui, elas nos são dadas para nós somente administrarmos, nós somos mordomos delas. Elas não devem ser o foco da nossa vida. O foco da nossa vida tem que ser o Senhor. E essas coisas precisam de ser administradas para o Senhor. Aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Percebe? Nós falamos assim, dedique-se à sua família, você precisa de ter tempo para a sua família, precisa ter tempo de qualidade com a sua esposa, tempo de qualidade com seus filhos, ok. Mas não é você viver para a sua família, é você ser um bom mordomo da sua família, entendendo que a sua família foi Deus. Traga Deus para a sua família. Eu ambiciono o presbiterato, eu ambiciono a diaconia, ou ser o oficialato da igreja. Qual é o motivo pelo qual você quer ser presbítero? Qual é o motivo pelo qual você quer ser diácono? É para ser visto pelas pessoas? É para ser admirado, apreciado? Ou é para servir melhor ao Senhor? Por que eu quero, me esforço e zelo para preparar um bom sermão, um estudo? É para que as pessoas me admirem? Ou é para que Deus seja glorificado nessa palavra e as pessoas encontrem Cristo? Por que eu tenho uma vida dedicada de oração? Percebe? Tudo nessa vida. Louvor. Por que eu vou fazer com excelência? Por que eu vou tocar com maestria? Por que eu vou cantar com afinação? Por que o som ambiente tem que estar perfeito? É para as pessoas virem e aplaudirem? Ou para que elas tenham condições de adorar o Senhor? E louvem a Deus. Eu vou administrar as coisas para o Senhor. Quando eu busco o Senhor como meu tesouro, quando eu busco o reino, quando eu coloco o reino em primazia, quando eu busco a glória de Deus, as outras coisas passam a ser instrumentos que Deus usa para que Ele seja glorificado. E elas não enchem o meu coração com uma coisa mais importante. Não significa que você não vai buscar um diploma. A grande pergunta é, para que você quer o diploma? Não significa que você vai buscar um casamento. A grande pergunta é, por que você quer um casamento? Não significa que você não vai guardar para o seu futuro. A grande questão é, por que você está guardando esse dinheiro para o seu futuro? O que você espera fazer com este futuro? E enquanto você faz isso, como você tem acumulado ou buscado essas coisas? Como algo seu ou como Deus tem te dado e você tem administrado bem? Falar? Nossa irmã Renata, aqui o microfone, por favor. É interessante isso. Eu me lembrei agora, falando, como que Deus prova a gente, que a gente se perde, né, ao longo do caminho. Lembrei de ver uma imagem na minha... Quando eu era adolescente, assim, uns 24 anos, né, eu fui presidente da UMP. E eu lembro que tinha uma programação para as mulheres, eu acredito, ou foi uma comemoração e tinha que fazer um mural. E aí eu fiquei murmurando, porque ninguém me ajudava, porque ninguém ia, porque que a gente fazia aquelas programações se ninguém ia e tal, e ninguém ajudava. E aí Deus colocou falou no meu coração assim, para de reclamar, agradece a Deus, né? Agradece a Deus, porque Ele te abençoou, né? Com talento, você vai dar conta de fazer o mural sozinha. E comecei, né, a orar e pedir para Deus mudar meu coração. E foi incrível que isso fui orando, fui fazendo, comecei murmurando, depois pedi perdão e depois fui trabalhando. E aí até terminar o mural, chegou 5 pessoas. E fizemos um mural e a gente tirou uma foto. Aí, hoje, apareceu essa foto no meu Facebook, né? E aí veio aquela sensação boa, não mais da murmuração, que eu lembrei agora, tanto que eu murmurei antes de começar, mas da alegria que foi de ter ajuda naquele momento que eu estava me sentindo desamparada. E olhando só para me desamparar. Mas hoje, na foto, eu só lembrei da alegria que foi de ter ajuda, né?
Então, assim, é isso mesmo, de colocar o foco de Deus, né? Quando a gente coloca o foco Deus, as coisas ficam mais leves, a ansiedade vai embora, tudo é melhor. Quando nós percebemos que nessa vida o que nós temos é tudo um presente de Deus para nós, ou algo que Deus nos deu para que administre para a glória dele, o nosso tesouro principal se torna Deus e essas coisas são secundárias. Elas não têm valor em si. Não têm valor em si. Elas passam a ter o valor daquilo que elas realmente têm como valor, e não além do valor que ela deveria ser. Então o marido deve amar a sua esposa e proteger a sua esposa, e querer bem a sua esposa. A esposa deve amar o seu marido e querer bem ao seu marido e dedicar-se a ela. Mas há o tempo de dedicação para ela, e o tempo de dedicação para ele, e há o tempo de dedicação para o Senhor. Aí entra aquilo que o presbítero Luiz falou. Nós começamos a ver essas coisas, e o que o mundo vai fazendo? Ele vai tirando o tempo de Deus. Quando a gente menos que pensa que não, a gente está... Não, eu estou fazendo bem para a minha família. Eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo um bom marido, eu estou sendo um bom namorado, eu estou sendo um bom profissional, eu estou sendo um bom aluno. Mas e como crente? Como cristão? Como cidadão do reino, você está sendo bom cidadão? Seu tempo de oração tem a mesma qualidade? Seu tempo de leitura tem a mesma qualidade? Sua participação na igreja tem a mesma alegria? Não, mas eu estou fazendo aqui o melhor, tocando aqui o melhor, ou eu estou pregando da melhor forma aqui, mas você está fazendo isso para que Deus seja glorificado, ou para que as pessoas vejam a qualidade que você tem? Então perceba que é como nós usamos o que temos. Esse tesouro, ele varia, e essa é a intenção. O mundo nos atrai para que os valores do mundo se tornem os nossos valores pelo qual nós buscamos essas coisas, enquanto que os valores de Deus são totalmente diferentes, né? Então eu busco servir a Deus com tudo o que tenho e que tudo o que sou, promovendo o seu reino e manifestando a sua glória. Meu casamento é para a glória de Deus. Meu emprego é para a glória de Deus, meu diploma é para a glória de Deus, meu carro é para a glória de Deus, minha casa é para a glória de Deus, a conta bancária lá é para a glória de Deus. Eu tenho que entender que Deus me deu para que eu administre de forma a ser bênção no reino, a fazer para o reino. Eu canto bem, glória a Deus, é para Ele. Que Ele seja louvado através da afinação e do bom timbre. Eu sou bom no instrumento, que seja para a glória de Deus. Que quando as pessoas chegarem e falarem assim, nossa, como você toca bem, ele diga assim, é pela graça e misericórdia. Afinal de contas, Deus me deu esse dom e eu faço para louvá-lo, para o adorar. É por isso que, abrindo aspas aqui nesse assunto, né? É por isso que eu não concordo, por exemplo, quando a igreja contrata músicos profissionais. Não é que a igreja não possa ter músicos profissionais. Não é que ela não possa ter profissionais tocando. Não é, ela pode ter. Mas quando ela contrata músicos profissionais, aqueles músicos que estão lá, eles não estão fazendo porque eles querem fazer o melhor para Deus. Eles estão fazendo porque eles estão sendo pagos para isso. É por isso que o pastor não é empregado da igreja. É considerado um voluntário. Ah, ele recebe porque ele dedica de tempo integral, ok. Mas ele é voluntário. Ele não tem nenhum vínculo empregatício. Porque se ele passar a ter vínculo empregatício, ele vai fazer pela obrigação. A igreja é feita pelo amor. Então é possível sim que alguém que se dedique de tempo integral, se nós tivéssemos aqui músicos para se dedicar de tempo integral à igreja como ministério, eles serviriam à igreja e poderiam até receber, mas eles não seriam contratados como músicos, seriam obreiros. Poderiam fazer outras coisas além de simplesmente fazer só música. E não estariam assim, eu tenho que ir lá por obrigação. Não. Percebe a diferença das coisas? Essa é a grande questão. Por que eu estou fazendo o que está me motivando a fazer? Se eu sou um advogado, um dentista, um médico, um faxineiro, se eu sou um zelador, se eu sou um servente, se eu sou um pedreiro, se eu sou um cientista, se eu sou um artista, como crente, aquilo que eu faço é para que eu seja engrandecido e visto,
eu uso aquilo como instrumento para que Deus seja visto e glorificado. Essa é a diferença. O meu tesouro é Deus sendo glorificado. Ninguém tira. Não é corroído, não é comido, não é gasto. Vai estar lá eternamente. Então, eu busco ter uma boa família. E eu não tenho. Mas a minha família é para a glória do Senhor. O meu tesouro ainda é o Senhor. Isso aqui não vai desvanecer e acabar com a minha vida por conta disso. Ainda que eu tenha buscado o melhor. Eu não consegui casar, ou eu casei e não deu certo, ou a pessoa com quem... Porque eu não controlo a vida das outras, não é verdade? Aí eu me dedico, por exemplo, ao filho, busco o tesouro do meu filho, projeto tudo na vida do filho. E hoje a coisa mais comum que tem é os pais projetarem na vida do filho. Você vai ser aquilo que eu não fui. Já está errado aí. Ele vai ser aquilo que Deus direcionou para ele ser. Ensine o seu filho a servir a Deus e a ser o que Deus direcionou para ele. Então o que acontece? Olha, eu queria estudar para médico, eu não consegui, você vai ser médico. Vou fazer de tudo, vou pagar, vou fazer isso aqui para ser médico. Aí chega lá na frente, o filho não quer ser médico. Mas não é possível, me dediquei a vida toda, trabalhei em função, mas é o sonho dele. Não é o sonho do filho. Ou ele vai ser um médico frustrado para agradar o filho, o pai. O tesouro ficou invertido. Poxa, eu anseio que o meu filho seja médico. Vou fazer o possível para que ele seja, mas ele é de Deus. O que Deus tem para ele? Às vezes não é medicina. Às vezes é uma outra profissão. Que Deus o abençoe para que ele chegue lá. Eu lembro de uma vez que eu estava aconselhando uma irmã, exatamente dentro desse contexto. Tem uma condição de vida boa, bem estável, tal. Tem alguns empreendimentos. E essa irmã tem 4 filhos. Um dos filhos, ela queria que fosse advogado. O outro filho queria que fosse médico. O outro filho queria que fosse administrador. E o outro filho, ela queria que fosse dentista. Ela projetou as 4 profissões dos filhos. Um seguiu para ser médico, mas não era o filho que ela queria que fosse médico. Foi outro que gostou de ser médico, mas pelo menos foi médico. Teve outro que já gostou da advocacia, foi para a área da advocacia. Beleza. Os outros 2 não foram ser nem dentista e nem administrador. Um quis ser fazendeiro e o outro quis ser veterinário. E ela veio conversar comigo triste. Ela falou, poxa, eu queria tanto que meus filhos tivessem um bom futuro. Eu falei, mas que futuro ruim que eles têm. Eles só não são o que você quer. Eles são o que Deus quer que eles sejam. Que maravilha você ter filhos crentes, firmados no Senhor, bem intencionados, né? Homens e mulheres sementes a Deus e com profissões boas. Mas, poxa, ela vai ser um advogado, vai ser fazendeiro. Eu falei, rapaz, se ele fosse ser faxineiro, ainda seria bênção. Por que você está preocupado que ele não quis ser advogado? Ele está feliz? Tá, seja feliz com seu filho. Mas o que acontece? Ela projetou, ela buscou, ela colocou o tesouro dela ali. E ela não viu o que Deus estava fazendo de melhor na vida dela. Deixou de experimentar muita coisa. Percebe, irmãos? O tesouro é o Senhor. As outras coisas são secundárias. Elas fazem parte do pacote de presentes que Deus nos dá. Ou que não vai nos dar, conforme a sua graça e sabedoria. Para que a gente possa servi-lo bem. Tudo o que nós temos é para servir o Senhor. Até a nossa vida, ela é para servir ao Senhor. O nosso trabalho, o nosso conhecimento é para servir ao Senhor. Então, qual o tesouro que eu tenho? Qual o tesouro que eu devo buscar? A glória de Deus. Servir ao Senhor para a glória dele. As outras coisas não podem tomar o lugar. Mas é bom a gente lembrar que Jesus está advertindo que é possível que eu comece a buscar a glória de Deus, mas o mundo vai querer me atrair com as coisas que estão nesse mundo e são para a glória de Deus. Olha só que coisa interessante. As coisas estão nesse mundo e são para a glória de Deus.
e eu vou buscá-las para a glória de Deus, mas pode ser que o mundo comece a me atrair, para que eu comece a abandonar a glória de Deus e me dedicar àquilo. E eu não posso fazer isso, eu tenho que estar focado, que é para a glória de Deus. Não deve tomar a primazia, não deve estar no primeiro lugar da minha vida. Essa é a solução. Entende, Ismael? É assim que funciona. Pergunta ou comentário? Vitor. Boa noite. E no caso, quando uma pessoa assim, o intuito dela é intimidade com Deus, não, eu quero ter intimidade com Deus, só que ela é muito exagerada, tipo assim, eu tenho que orar 3 horas por dia, tenho que ler 10 capítulos por dia, e a igreja todos os dias, e também entraria nesse sentido do acúmulo, ou já é outra coisa? A grande questão é justamente isso. Eu estou fazendo porque eu tenho necessidade de estar com Deus, ou eu estou fazendo porque eu quero ter mérito com Deus? Porque a vida de oração, a vida de leitura, o participar da igreja, deve ser algo prazeroso. Não deve ser algo forçado. É claro que a minha carne é cômoda, e eu preciso de forçar a minha carne. Não vai entender que eu devo de relaxar com relação a isso, né? Eu preciso de ler, mas tem hora que eu fico obsessivo. E qual é o objetivo da obsessão? Eu estou fazendo isso porque eu necessito de estar com Deus, ou porque eu quero chegar perto e falar assim, Deus, o que eu faço por você? Porque se eu estou fazendo isso com mérito, aquilo se torna o meu tesouro. Entende? Não, vai ter que ser, tem que ser. Meu tesouro, tipo, um motivo de barganha, né? Tipo exatamente. Assim, eu tenho esse ticket para você me... Exatamente. Então, eu conheço pessoas que têm, assim, facilidade de orar 3, 4 horas por dia. É natural para ele. Mas eles não começaram a orar 3, 4 horas por dia. Essas pessoas começaram a orar 20 minutos, 30 minutos, e foi gostando da oração, e foi aumentando o tempo, e sente prazer. E não tem dificuldade nenhuma para ficar 4 horas orando. Eles não têm dificuldade nenhuma. Tem prazer nisso. Tá certo? Porque fazem isso. Eu amo ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo ano, a Bíblia inteira. Eu termino antes. Eu já terminei, já comecei a ler a Bíblia já. Nós estamos terminando o ano de 2023, eu já li a Bíblia e já estou lendo o 3º livro da Bíblia. Que eu amo ler a Bíblia. Para mim é um prazer. Todo dia eu sento e leio a Bíblia. Mas eu não leio por obrigação de ler a Bíblia. Eu aprendi a gostar de ler a Bíblia. Então eu tenho esse prazer. Mas eu não tenho 4 horas de oração. Eu não tenho tanto prazer na oração quanto eu tenho na leitura da Bíblia, por incrível que pareça. Mas eu tenho o meu tempo de oração, entende? Então, eu oro pelo prazer de orar, eu leio a Bíblia pelo prazer de ler a Bíblia, eu estudo pelo prazer de estudar, né? Não para poder falar assim, Deus, olha o que eu estou fazendo, me dá isso, ou como é que eu estou me dedicando ao Senhor aqui, me forçando a algo que vai além da necessidade, né? Porque às vezes, e aí é que está a grande questão, às vezes nós fazemos para aparecer diante dos homens, mas às vezes nós fazemos para aparecer diante de nós mesmos, para a gente poder dizer, que grande cara que eu sou. E aí a gente está usando como mérito. Não pode. Entendeu? Então, nesse caso é o que você falou, né, do que o intuito bom, né, seria no início bom, só que acaba sendo deturpado. Deturpado. Então, o intuito do coração é o que faz a gente ter esse tesouro, no caso. Exatamente. Mais alguém? Não? Então nós vamos terminar por aqui. Semana que vem a gente retorna, vai dar 9 horas. Aí semana que vem a gente retorna novamente, aí nós vamos falar do versículo 21 em diante, tá certo?